Fala pessoal, vou falar para vocês um pouquinho sobre nivelamento geométrico, tá? Mais uma vez aí sobre nivelamento geométrico. Nivelamento geométrico composto, tá? Utilizando métodos visados extremos. E vou mostrar uma outra forma de se preencher a caderneta de campo, tá? Então vou falar sobre nivelamento geométrico composto, visadas extremas, certo? Então no meio das visadas extremas, tá? Eu de uma única posição eu tenho do instrumento eu tenho uma leitura de ré e posso ter várias vantes, sendo uma dentre as vantes, vante de mudança e vante intermediária. Vou colocar, como é composto, eu coloco o nível em mais de uma posição, tá? Então, vamos supor que a representação em planta, tá? Que eu tenho essa minha área e eu coloco o equipamento aqui, olha só. Aqui tem a área, tá? De interesse. Aqui eu vou colocar uma RN. RN é referência de nível. Tá? Eu conheço a altitude desse ponto, ou você pode trabalhar com cota também. Então tem uma RN, referência de nível. E eu vou colocar o equipamento, por exemplo, tá? Vamos supor que eu queira determinar esse ponto, a cota desse ponto, de um ponto aqui, um ponto aqui, ponto aqui, um ponto aqui, tá? De uma única posição, por exemplo, eu não consigo fazer a leitura nesses pontos, tá? Não consigo, por conta da diferença de nível. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar o equipamento nessas posições aqui, ó. Aqui, depois aqui, tá? Então pelo menos duas posições. Aí o que eu vou fazer, olha só. Vou fazer as visadas, olha, a primeira leitura que eu vou fazer vai ser aqui, ó, na RN, tá? Porque é o ponto que eu conheço a cota, tá? Ou altitude, então seria uma leitura de ré. Depois, só para facilitar aqui, eu vou colocar assim, ó, 1, 2, tá? 3 e 4. Vou fazer o seguinte, depois eu fiz a primeira leitura aqui na ré, depois eu fiz uma leitura aqui na vante, fiz outra leitura aqui vante, outra leitura vante, tá? Então olha só, eu tenho uma leitura de ré aqui, uma leitura de vante, vante e vante. Depois daqui, olha só, desta posição, não tem como eu fazer a leitura da mira no ponto 4. Então tem que mudar o equipamento de lugar. Eu mudei, tô aqui agora, tá? Vou colocar aqui, ó, esse círculo aqui é onde está instalado o equipamento, tá? No caso, o nível topográfico, nível topográfico. Então, agora olha só, a última leitura que eu fiz, tá? Vou só substituir aqui para facilitar. Vou colocar aqui, ó, 2 e vou colocar 3 aqui, ó, tá? A última leitura que eu fiz foi no ponto 3, tá? Seguindo essa ordem. Então eu fiz a leitura de ré, vante, vante em 2, vante em 3. Agora eu mudei o equipamento de lugar. Estou instalado aqui. Faço uma leitura, olha só, no último ponto que eu vi que eu fiz a leitura dessa posição. Então tem aqui, tá? Tem uma posição A e tem uma posição B, tá? Do instrumento. Ó, em A e em B.
Então depois eu faço uma leitura só de Vant no ponto 4, uma leitura de Vant no ponto 5, uma leitura de Vant no ponto 6. Tá? Então, desta forma, repare que esta estaca é uma estaca de mudança. Ela possui ela tem uma leitura de Vant da posição A e uma leitura de Ré da posição B. Então essa estaca aqui, olha só, é uma estaca de mudança. Ela serve para ligar os nivelamentos geométricos simples. Ó. Tem um nivelamento geométrico simples aqui, nivelamento geométrico simples aqui. Então ele vai ligar, tá? Lembrando que nivelamento geométrico composto é uma sucessão de nivelamento geométrico simples interligados por uma estaca de mudança. Tá? Então, como que eu preencheria essa tabelinha? Como seria a nossa tabelinha aqui, ó? Seria aqui, ó. Vou colocar os pontos, né? No caso, os pontos são onde eu coloquei os equipamentos, tá? Na verdade, não, desculpa, porque na verdade a posição do equipamento aqui pouco importa, tá? Então são os pontos. Quais são os pontos? Ó, eu tenho uma RN, ponto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então tem esses pontos. Depois eu tenho aqui, olha só, vou colocar aqui, ó, visada, tá? Leituras de mira, vou colocar aqui, ó, leituras de mira. Quais leituras? Fio médio, tá, gente? Fio médio. Tá? Ah, eu posso utilizar, inserir nessa tabela aqui as leituras do fio superior e fio inferior? Pode. Também o fio médio, porque você faz o nivelamento utilizando o fio médio ou fio nivelador, tá? Então tem as visadas aqui, olha só. Vou colocar a Ré, tá? Vant. Vant aqui, Vant, eu falei que a gente tem leitura de Vant intermediária. E de mudança. Tá? A gente tem, ó, as leituras de mira. Eu tenho uma Ré e a Vant aqui, olha só. Pode ser intermediária ou de mudança. Tá? A gente tem aqui também, olha só, as cotas e temos também o plano de visada. Ó, plano de visada que eu falei para vocês, a gente já preencheu isso aqui. Plano de visada, tá? Vou colocar aqui, ó, PV plano de visada. Às vezes aparece esse PV plano de visada, tá? Como aí, como sendo a altura do instrumento. Tá certo? Então, lembrando, olha só, o plano vertical aqui, eu tenho nível, tá? Posição 1, posição 2, ó, esse daqui é o plano de visada. Ou, se eu tiver, quando eu tiver aqui um plano de referência, tá? Isso aqui é chamado de altura do instrumento, tá? Então, isso aqui seria a altura do instrumento, isso aqui, plano de visada. Tá certo? Então, voltando aqui, tem o plano de visada. E aqui eu tenho as cotas. Tá? As cotas em metros. Então, a gente vai preencher desta forma. Vamos supor, tá? Que a cota na minha RN, tá? Essa cota aqui, vamos supor que a leitura que eu tenha feito aqui seja igual a 0,8. Então, opa, desculpa. Que essa cota aqui seja igual a 100, por exemplo. Então, a cota vale 100 metros. E vamos supor que a leitura que eu fiz aqui, ó, na mira, que eu vou colocar uma mira aqui, ó.
na RN. Sobre a RN eu vou colocar igual aqui, ó. Vou colocar aqui uma mira, tá? Sobre essa mira, eu fiz uma leitura de 0,8. Depois, olha só, eu fiz uma leitura de vante. Vante de mudança ou vante intermediária? Vante intermediária. De quantos metros? Vamos supor que foi 1,762, tá? 1,762. Beleza. E agora, então, a vante intermediária. Depois, opa, desculpa aqui, é aqui que coloca 1,762. Aqui não tem nada, tá? Porque a leitura foi no ponto 1, 1,762. Depois eu fiz uma leitura de vante no ponto 2. Essa leitura de vante é uma vante de mudança ou vante intermediária? Vante intermediário. Vamos supor que tenha dado 2,340. Tá? Aqui, ó. Agora, lembra que eu falei? A última leitura que eu fiz dessa posição do instrumento foi aqui em 3. Então, é uma vante. Vante o quê? De mudança. Então, vante de mudança. Em 3. Vamos supor que tenha dado 2,100. Então, olha só, em 3 eu tenho uma vante de mudança. Tá? Agora, olha só, mudei o equipamento de lugar. De B, eu fiz uma leitura no ponto 3. Tá? E essa leitura que eu fiz aqui é uma leitura de Ré. Porque, olha só, terminou o nivelamento geométrico simples dessa posição. E a última leitura que eu fiz aqui é uma vante de mudança. Porque, olha só, instalei aqui, fiz a leitura aqui. Porque eu conheço a cota desse ponto. Porque eu determinei dessa posição. Então, eu fiz uma leitura no ponto 3 de 1,5. Repara o seguinte. Essa estação 3 aqui, ó, esse ponto 3, ele possui duas leituras de mira. Uma de vante, da uma posição A, e uma de Ré, da posição B. Depois, eu fiz uma leitura no ponto 4. Fiz uma leitura no ponto 4. É uma leitura de vante. Que vante que é? Vante intermediária. Tá? Vamos supor que tenha dado 2,850. Depois, fiz uma leitura de vante em 5. É uma leitura de vante intermediária também. Vamos supor aqui que tenha dado 2,50. E por último, olha só, a última leitura que eu fiz, de acordo com a numeração aqui, foi a de 6. É uma vante. Vante o quê? De mudança. E vamos supor que tenha dado 3,3. Tá certo? 3,3. E agora, o que eu vou fazer? Vou calcular. Recapitulando aqui, olha só. Desta posição, eu fiz uma leitura de Ré. Depois, para 2 aqui, eu fiz uma leitura de vante. Vou colocar aí, ó, LVI, de vante intermediária. Fiz uma leitura em 1 aqui, que é a leitura de vante intermediária. A última leitura que eu fiz foi o quê? Em 3. Aqui, ó, leitura de vante de mudança. Depois, eu fiz, depois do ponto 3, eu fiz uma instalei o equipamento, né? Já estava nessa outra posição. Fiz também uma leitura de vante aqui em 4. Então, a leitura de vante o quê? Intermediária. Fiz uma leitura no ponto 5. Leitura de vante o quê? Intermediária. E a última leitura que eu fiz aqui desta posição B é uma leitura de vante de mudança, tá? Então, olha só, a primeira leitura que eu fiz aqui, num ponto de cota conhecida, é chamada de Ré. As demais são vantes. Só é vante de mudança a última leitura de vante que eu fizer, no último ponto, tá? Porque ele vai servir de Ré para a próxima posição do nível.
Então, vamos calcular, tá? Lembrando que, olha só, disso daqui eu já tirei a equação que eu preciso. Plano divisado, ó, vamos supor que aqui eu conheço a cota de 1 é conhecida. Então, plano divisado vai ser igual ao quê? A cota de 1, que é esse pedaço aqui, olha só, cota, mais o que? A leitura de Ré. Mais a leitura de Ré. E a cota do ponto 2? Que é isso aqui? Cota do ponto 2, cota vai ser igual ao quê? Plano divisado, ó, plano divisado, que é essa altura toda, ou altura do instrumento. Plano divisado menos a leitura o quê? Divante. Seja ela intermediária ou leitura divante de mudança, tá? Tanto faz. Então, repara, plano divisado menos essa leitura divante aqui, ó. Essa aqui é a leitura divante. Olha esse pedaço. Então, sobra o quê? A cota do ponto 2. Tá certo? Então, aplicando, eu tenho que, olha só, cota mais a leitura de Ré dá o plano divisado. Então, 100, que é a cota da RN, mais o plano mais a leitura de Ré na RN, 0,8, igual 100,8. 100,8. Tá? Agora, olha só, plano divisada menos a leitura de Vante, menos Vante, 1,762. 99,038. 99,038. 99,038. Depois, olha só, plano divisada dá 100. Deixa eu calculadora, dá 100,8 menos plano divisado aqui, ó, 2,340. 98,46. 98,46. Agora, plano divisada 100,8 menos o que? A leitura de Vante em 3. Menos 2,100. 98,7. Ô, gente, desculpa aqui, ó. É aqui, ó. Tô marcando no lugar de plano divisada. É aqui, ó. 98,038. 98,460. 98,7. Tá? Desculpa aqui, ó. Isso aqui é tudo igual, porque é o mesmo plano divisada, tá? Agora, só que aqui, olha só, no ponto 3, foi a última leitura que eu fiz dessa posição. Então, aqui, eu fiz uma leitura de Ré em 3 dessa posição. Vou gerar um novo plano divisado, tá? E esse plano divisado, ele vai ter que entrar aqui, ó. Qual que vai ser esse plano divisado? Esse plano divisado vai ser o quê? Cota, que é 98,7, mais o quê? A leitura de Ré. Então, cota mais Ré dá plano divisado. Então, mais 1,5. Então, 100,2. Então, 100,2. Tá? 100,2. Então, agora vai ser plano divisada menos a leitura de Vante em 4. Então, plano divisada 100,2 menos o plano divisado em 4. Menos, então, 100,2
2 menos plano divisado, 2.850. 97, agora eu colocar no lugar certo, 97,350. Plano divisada, tá? 100.2 menos leitura advante, 2.5. 97,7. Por fim, plano divisado 100.2 menos 3.3, 96,9. Agora, como a gente já viu, eu quero fazer o seguinte, eu quero verificar os cálculos. Os cálculos da planilha de nivelamento geométrico composto. Então, como que eu vou verificar? Somatório de Ré, né, da leitura de Ré, menos somatório da leitura advante de mudança, tem que ser igual a cota final, menos a cota inicial. Então, se isso aqui for verificado, essa igualdade, significa que todos os cálculos aqui estão corretos. Tá? Então, vamos lá. Somatório de Ré. Quantas Rés eu tenho? Duas. 0.8, 0.8 mais 1.5 igual 2.3. Somatório advante de mudança. Olha só, já está aqui, ó. Então, 2.1 mais 3.3. Então, menos 5.4. Então, isso aqui tem que ser igual. Cota final, 96,9. Menos cota inicial, 100. Então, vamos lá. 2.3 menos 5.4 igual menos 3.1, tá? Metros tem que ser igual a menos 3.1. Então, vamos colocar quanto que dá isso aqui? 96.9 menos 100. Então, menos 3.1 metros. Então, pessoal, isso significa que esses cálculos aqui estão corretos, tá? Então, mais uma vez eu peço desculpa aqui, ó. Coloquei no lugar errado, então tá certo aqui. Esse plano divisado tem que ficar na mesma linha do 3, tá? Então, olha só. Você ficaria planilhinha assim, ó. Opa, isso. Acho que facilita assim para vocês também. Isso. Agora ficou melhor. Então, nivelamento geométrico composto. Tem uma leitura, estação A, fiz uma leitura de Ré na RN. E as vantes intermediárias e vante de mudança. Vante de mudança, eu possuo aqui essa estaca aqui, ela tem duas leituras, uma de Ré e uma de vante. Uma de vante dessa posição, uma de Ré da segunda, tá? As demais são vantes, sendo que 4 e 5 são vantes intermediárias e a 6 uma vante de mudança, tá? Se eu fosse colocar o aparelho em uma nova posição por aqui, eu faria leitura de Ré aqui em 6, porque ela foi o último. Ah, mas eu poderia fazer em 5? Poderia também, tá? Você tem que fazer o quê? Essa leitura, só que nessa sequência aqui, a Ré estaria alinhado aqui ao ponto 5 e não ao ponto 6, que foi a última. Tá certo? Mas de modo geral, você pega a última, mas nada impede você estacionar aqui em B e fazer uma leitura aqui em 5 e chamar ela de Ré. E aí,
teoricamente, essa aqui passaria a ser, né, na prática também, passaria a ser vante intermediária e essa vante de mudança. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Se você entendeu, tá? Dê um joinha aí, compartilhe com seus colegas. Se você não entendeu, deixa aí a sua dúvida que eu vou tentar responder, tá? Lembrando que o objetivo aí é passar essa informação e que você entenda. Forte abraço, até mais.